Fala galera, esse aqui é mais um episódio do Mind Talks e hoje eu tô aqui com um cara que foi craque dentro dos gramados. Ele fala que ele teve sorte, mas eu falo que eu acho que não é sorte não, a sorte vem com quem trabalha muito. E hoje eu vou trazer aqui as perguntas que eu quero fazer para ele, o que eu espero desse episódio é que tenha muitos ensinamentos que venha do esporte, que venha do futebol, para nós que somos empreendedores, somos empresários e estamos aí na luta, a gente precisa de muito das características de um atleta, né? Só para confirmar, é isso aí. É isso aí. A aí. gente precisa das características e ele vai confirmar aqui pra gente. Lucas Severino, muito prazer, cara, estar aqui. Que bom. Obrigado por aceitar esse convite. Que bom. Eu que estou muito feliz. A gente já vem falando há um tempinho, a gente já se conheceu. É sempre um privilégio para mim sair um pouco da minha zona de conforto. Falar de futebol é bom, é gostoso, a gente bate esse papo, me deixa bem mais leve. Mas se desafiar também é bom. Falar tudo que está acontecendo no pós-carreira, como eu estou fazendo essa gestão. Mas, lógico, sempre tendo as analogias do que eu pratiquei no esporte. Cara, e eu já vou na primeira pergunta, sim. Começa, né? Na lata. Não dá nem tempo. Qual foi, só pra gente contextualizar a galera, quando você aposentou do futebol? 2013, foi meu último jogo, dia 7 de dezembro de 2013, no Japão. Então não faz muito tempo, vai. 10 anos, ainda. 10 anos. Tá Eu dou uma novo. enganada, né? Cara, eu imagino assim, pelos clubes que você jogou, e você vai contando aqui também, a galera vai sintonizando aí aos poucos, muitas pessoas já te conhecem, que estão assistindo. Eu imagino que você tem, assim, vários lances, vários golaços que te marcam muito. Mas eu queria saber qual foi a maior jogada que pra você foi um lance inesquecível. Depois que você se aposentou e você falou assim, cara, isso aqui mudou minha mentalidade, mudou minha vida pra eu ter sucesso nos meus negócios hoje. Poxa, caramba. Bem que ele falou que ia ser ia fugir de tudo. Eu já tava pensando no gol. Não, o gol você pode falar também. Não. Mas assim, eu acredito que gols tem vários, né? Dentro do futebol, assim, até quando eu tô falando, eu não gosto de colocar um lance ou um gol que eu tenha feito, porque eu tive vários momentos importantes da minha vida. Vários, eu passei pelo Botafogo, que é talvez a minha maior escola, não só como atleta, mas como ser humano, porque aqui eu venho de uma família de baixa renda e eu vou para um clube onde me ensinou muitas coisas e eu não tive a oportunidade de ter no colégio, faculdade. Então, assim, o Botafogo, sim, foi uma escola para mim, para eu ser um ser humano melhor, para eu ter valores, para saber dividir os meus sentimentos, né? Aprender com as derrotas. Então, tudo que eu vivi aqui foi importante para eu chegar onde eu cheguei. Então, assim, é sempre difícil eu falar sobre um gol ou uma partida. Essa pergunta é normal de qualquer cara que fala dentro do futebol, né? Mas a jogada mais importante, fora dos gramados, foi realmente eu ter ciência do que eu ia ser pós-carreira. Eu acho que esse é um detalhe mais importante para qualquer atleta. Eu falo do futebol porque foi onde eu vivi, né? Eu tive uma carreira até longa, né, 18 anos ininterruptos, assim, eu não tive um período que eu fiquei sem clube ou sem contrato, mas é difícil a gente, com a expectativa de vida tão grande que a gente tem, é difícil a gente ter aquele momento que a gente vai falar o que eu vou fazer após carreira. Então, quando você fala qual que é a sua grande jogada, foi ter ciência do que eu seria pós-jogador. Então, eu e minha esposa fomos nos organizando, fomos pensando se era melhor viver fora do país. Eu tinha vivido 12 anos e meio, né? 10 anos só de Japão e 2 anos e meio na França. Então a gente começou a analisar o que seria bom para os filhos. Eu tenho 3 filhos. Onde seria bom essa criação, ao lado dos pais, dos tios, dos primos, ou longe, né? Nós 5. E essa eu acho que é a grande jogada, de ter a ciência, de conseguir manter o mesmo padrão de vida, é óbvio. Não com os mesmos ganhos, né? Porque você diminui muito. Você está jogando, então você tem as premiações, você tem as bonificações. Então a gente foi aos poucos criando uma gestão da família, uma gestão de empresa mesmo, para poder parar e ter o mesmo padrão. Então, assim, essa talvez tenha sido a minha grande jogada de conseguir, junto com a minha esposa, é óbvio, né? Um advogado, com um contador, ter essa ciência de não ficar machando, preciso jogar mais um ano, porque eu preciso juntar mais esse dinheiro, porque eu preciso fazer aquilo, porque eu não comprei aquela casa. Então a gente se organizou de uma maneira que quando eu parasse, realmente eu não tivesse aquela frustração de, putz, eu parei no momento errado. Não. E essa história, né, que o Zico fala muito, o jogador morre 2 vezes, eu sinceramente não senti. Eu tenho saudades do vestiário, saudades da torcida gritar meu nome, saudades de um jogo,
mas em nenhum momento tem um arrependimento, porque justamente eu fiz essa bela jogada de me preparar para o mundo pós-jogador de futebol. Cara, e teve... A gente como ser humano, normalmente tem que acontecer alguma coisa ruim pra gente entender que a gente precisa daquilo. Teve alguma coisa que aconteceu pra você virar essa chave e falar assim, putz, preciso pensar lá na frente? Muito. Um contrato, talvez, que você diminuiu muito? Muito. O atleta profissional de futebol, a maioria, não vou dizer 90%, eu não vou colocar um percentual aqui, mas uma grande maioria vem de classe baixa. E a gente acaba se equivocando no ajudar e com a hipocrisia, assim, eu preciso que todo mundo seja como eu, né? Você ganha um dinheiro, então você se sente na obrigação, às vezes, de fazer coisas que não é do seu dever, não é da sua responsabilidade, de ajudar. Ajuda em si legal, mas de você, de repente, manter certas situações que não tem nada a ver com você. Então, eu tive um início muito difícil, porque eu me sentia mal de não ajudar, por exemplo, um parente meu que não tinha uma casa. E aquilo, quando o meu empresário, né, chegou em mim e falou, Lucas, isso você não está fazendo bem para você e nem para a pessoa, porque você não vai conseguir manter. Eu era um cara que tive, bons contratos, mas eu não tinha sido um Ronaldo Fenômeno, vamos dizer que eu acho que ele vai vir por gerações, se não fizer algo tão errado, né? Mas acredito que ele tem aí para várias gerações. Então, eu era um atleta que teria um limite, e a partir do momento que ele me deu abriu os olhos, que aí eu digo que quando você tem uma gestão, quando você tem essas assessorias, ajudam muito. Tem muita gente que tem medo dessas pessoas. Que dói, né, cara? Quando a gente ouve a verdade, dói pra caceta. Mas é importante. Eu digo que aí que tá... Quando qualquer tipo de assessor fala, você tá errado, não faça isso, é ali que você se conscientiza. E justamente isso. No momento que eu comecei a perceber que as coisas estavam indo embora, assim, fazendo os negócios errados, você escuta e fala, vamos colocar o caminhão nos trilhos aqui certinho, né? O trem nos trilhos aqui para lá no futuro realmente você não ter esse arrependimento. Poxa, gastei tudo lá, não deixei, não posso curtir hoje com meus filhos, não posso fazer uma viagem porque gastei tudo lá atrás. Então, nesse momento, essa dor foi pesada. E ali você acordou a tempo. Tem pessoas que não conseguem ter essa luz ali, né? Esse estalo. E para mim, foi nesse momento de dor que eu comecei a ver que eu estava fazendo muita coisa errada, perdendo muito dinheiro e, tem que dar uma parada para repensar. Cara, e você falou uma coisa que eu acho que vale muito para quem tem empresa, que às vezes você tem empresas também, provavelmente você vai concordar com isso que eu tô falando, mas muitas vezes a gente tá olhando muito para dentro, que a gente precisa que alguém de fora fale assim, Lucas, cara, tá acontecendo isso. Olha para aquilo, mas dói pra caramba, Sim. né? Você acha que os clubes de futebol já deveriam também ter esse suporte interno para o jogador, para ter essa mentalidade ali? Questão de clube mesmo. Eu não sei como que funciona dentro dos clubes hoje, se já tem uma pessoa responsável por isso ou são os empresários que fazem isso com os jogadores. Mas você acredita que os clubes deveriam ter esse olhar pro cara e falar assim, cara, tua carreira tá assim, assim, assado, no clube ser assim? O clube eu acho que é mais difícil, porque normalmente o jogador vai sair talvez na categoria de base, um ensino. Eu sempre falo muito de educação financeira, é algo que ainda não criei essa startup, mas eu acredito que quem criar vai sair muito bem, principalmente pro lado esportivo, no futebol, no Brasil. Eu acho que aí sim, né, nas categorias de base, para já desde a raiz, né, você já vir com essa ideia na cabeça. Eu acho que a partir do momento que você é profissional, aí eu acho que o staff é importante. Você sabe muito bem disso. Os atletas que têm mais sucesso são os que têm as melhores assessorias. Isso é fato. Então, acredito sim que não o clube, mas sim os gestores de carreiras poderiam começar. Hoje já tem, eu sei, tem vários que você percebe que já estão bem assessorados. Eu não falo só nessa parte financeira, eu falo na parte de marketing. A gente vê muita coisa que pode melhorar ainda, porque nós, atletas, a gente não sabe a influência que a gente tem, né? Dentro, você falou de empresas, a gente faz marketing, a gente alimenta a esperança de um garoto. Então, às vezes a gente nem tem noção disso. Eu não tive esse momento, a gente falou em off, eu não participei do momento de rede social. Eu vivi num momento muito orgânico, né? Muito de televisão, rádio, revista. Então, assim, demorava para chegar as notícias, né? E hoje em dia é muito instantâneo. Então, principalmente nessa questão de carreira, eu não acredito que seja o clube o maior responsável. Eu acredito que o agente ali, né, o antigamente procurador, que a gente falava, hoje é o agente, ele sim que tem que criar esse staff para dar esse suporte para o cara, né, só jogar futebol e
depois pós-carreira ele ter uma vida tranquila. Cara, e seu filho é atleta, a gente estava conversando, né, tem 18 anos. Como que você educa teu filho nisso já? Tipo, você já tenta trazer para ele, de fato, conceitos da área financeira, da gestão financeira? Já, inclusive agora, é um fato até legal, ele tá, né, tirando a CNH, tá já sonhando com o novo carro. E aí tinha um amiguinho dele, né, dentro do meu carro, tava dando carona. E aí, tio, qual carro que ele vai ter? Vai pegar seu carro? Vai pegar... Poxa, não sei. E aí, na hora, brincando, mas eu falei, não, ele vai comprar o carro que é de acordo para ele. Hoje o Pedro ele tem uma realidade, ele tem um salário, não vai adiantar ele ter um carro importado, sendo que ele não tem condições para isso. Então, eu já coloquei, lógico, como pai, eu vou ajudá-lo, mas com a responsabilidade dele ter que me restituir. Então, a gente conversou bastante. É lógico que é diferente da minha vida, né? Ele já vem com uma estrutura um pouco melhor do que foi a minha, não que os meus pais não me deram. Meus pais me deram o melhor, que era o valor, a educação, mas na questão financeira, meus pais também não sabiam. Não é que eles fizeram por mal, eles não sabiam como gerir o dinheiro que eu estava ganhando. E o Pedro, ele tem, lógico, a minha orientação, mas eu também não quero ser o dono do dinheiro dele, eu só tento orientar e, óbvio, que a decisão final sempre vai ser dele. Mas eu sempre colocando as coisas erradas que eu fiz também. Então, não é aquela coisa, eu só acertei 100%. Não, eu vou falando, olha, pontuando. Eu deveria ter feito isso nessa época, não fiz. Não o que você vai fazer, o que você não vai fazer, mas eu tenho que passar o que eu vivi para que ele tenha um exemplo positivo e também o negativo. Cara, você errou muito quanto empreendedor? Mas muito. Nessa ânsia de querer manter, né, esse padrão de vida que eu tinha, você acaba abraçando o mundo, né? Todo mundo que te coloca a oportunidade, você acaba cedendo. E eu tinha... as pessoas brincavam um pouco comigo, falavam, pô, Lucas, é difícil de fazer negócio com ele. E aí, de repente, do nada, eu me torno um cara que tudo eu queria fazer para tentar realmente manter aquele meu sonho de não ter problema futuro financeiro. E aí você acaba se equivocando. Eu só tive um lado bom, que eu nunca peguei pessoas que tentaram me enganar. Os erros sempre foram meus. Foram decisões erradas minhas, assim, nesse caminho. Mas eu tive alguns erros que me machucaram bastante, assim. E, lógico, a gente conseguiu estancar, mas realmente ficou marcado, assim, alguns erros que foram pontuais aí nesse meu mundo de empreendedor. Cara, Lucas, e você poderia me falar, pensando nesses erros, assim... Depois que eu virei, assim, eu abri minha primeira empresa com 18 anos, velho. Foi uma marca de roupa. A gente fiquei 5 anos com a marca. Aí depois eu acabei fechando a marca para trabalhar com marketing pelas oportunidades da vida, assim, cara. E eu lembro que a primeira vez que eu entendi que eu teria que aprender novas habilidades para ser empreendedor foi quando eu comecei a entender mais ou menos o jogo. Então, para mim, habilidades muito boas eram, eu preciso me comunicar melhor. Fantástico. Eu preciso fazer conta melhor, eu preciso ser mais lógico, eu preciso ser mais racional. Eu era um cara muito emocional, velho. Quando você é emocional com o negócio, dá tudo errado, né? Tudo errado. Cara, quais habilidades você poderia me dizer assim? Eu tive que desenvolver essa, foi difícil depois que eu parei de jogar, mas foi a habilidade que mais me desenvolve os meus negócios hoje. Eu tive uma grande dificuldade. A questão da comunicação, eu acho que eu me comuniquei bem, assim, eu sempre tive não facilidade, mas eu tive, né, um bom entendimento das situações. Mas eu acho que a principal habilidade que eu tive foi reconhecer que eu não era o dono da verdade. Eu aprendi a receber esse não. É o que a gente falou agora, né, uns minutos atrás. Eu sempre quis ser sempre o dono da última palavra, eu queria sempre estar com a razão. E a partir do momento que eu consegui aceitar, que é uma aceitação, né? Nós já falamos isso aqui, né? Você receber o não da pessoa, ou a pessoa te explicar algo que você tem convicção que está certo e, na verdade, você está errado. A partir do momento que eu tive essa percepção, eu acho que as coisas começaram a melhorar. Eu consegui confiar mais nas pessoas, né, que vinha do meu lado, comecei a errar menos e, consequentemente, o saldo começa a virar positivo, né? Então, sim. Lá atrás, assim, eu confiava nas pessoas, mas a palavra final era minha. Cara, e às vezes eu nem entendia do negócio. Isso te atrapalhava no futebol? Tipo, querer ser o dono da razão, assim? Me atrapalhou em alguns momentos. Eu acho que principalmente no início, né? Porque aí tem um pouco de deslumbre também, que você é muito jovem, você é inconsequente. Você acha que você pode tudo e não deve nada. E você tem direito de tudo. Então, assim, atrapalha. As pessoas até falam, poxa, Lucas, fora de campo
diferente você era, né? O comportamento. E dentro de campo, um cara intempestivo. Eu tive a oportunidade de falar com o Vadão sobre isso, antes dele falecer. Que queria ser o dono da razão. Eu queria estar certo e muitas vezes eu errei. E isso com certeza atrapalha muito, principalmente no lado coletivo. Você acaba desagradando alguém. Como você está com muita moral, você não percebe que você está magoando alguém, né? Então, atrapalha demais. Cara, e esse tá com muita moral vem muito pra alimentar nosso ego também, né? Teve algum clube que você fala assim, cara, aqui eu tinha tanta moral que às vezes eu passei da conta mesmo? Você fala assim, um momento que fica claro assim eu pra você acredito que na minha saída, quando eu vou para a Europa, porque o sonho de qualquer atleta, né, é ir para a Europa, né, e eu vou para a França, lógico, não era o primeiro país assim em termos de futebol, mas tinha acabado de ser campeão do mundo ali em 98, então era um país que estava em evidência. E eu chego com a segunda maior venda do Brasil, né? Era o Denilson e eu a segunda. Então eu chego com uma moral assim, acima até talvez do meu talento. E ali eu não sei administrar nada. Zero de comportamento, zero de deslumbre, zero eu não vou dizer humildade, mas zero de comprometimento, porque eu acreditava que eu tinha chegado ali no meu estágio máximo, né? Que acima de mim não teria ninguém. E eu poderia fazer o que eu quisesse. E engano, né? Porque aí o tombo é maior. Você chega lá em cima e o tombo fica maior. Eu falo para todos isso. E eu acho que até no mundo de empreendedorismo também, a partir do momento que você chega, para você se manter é o mais complicado. A partir do momento que você consegui, conquistei, cheguei ali, fiz... a minha empresa está no estágio lá em cima. Poxa, para se manter que é difícil. Você chegar e ficar um ano ali, não vale a pena. Então... Isso até eu levo para mim, que foi um dos meus piores erros, porque eu tinha ido para as Olimpíadas, eu estava 2 anos de uma Copa do Mundo, com atleta, óbvio, tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha outros, Luizão, Edilson, que foram os convocados, Denilson, mas eu tinha ido para uma Olimpíadas 2 anos antes. Então, assim, a possibilidade existia. Óbvio que seria muito difícil, mas existia. E por mim, por não trabalhar mais, por não correr mais, por não me comprometer mais, e isso eu falo para todos, né? Pode ser na melhor empresa que for, a partir do momento que você não se dedica mais a ela, é igual você está dizendo para mim que você está bem pra caramba agora, está fazendo as coisas fluírem até além do que você imaginava, e do nada você fala, tá bom, minha família está bem, todo mundo está bem, talvez não é o suficiente, né? Então eu pequei muito por achar que tinha chegado num maior estágio, com 21 anos estava ótimo. Então não era, e é onde que isso me faz bem hoje, me ajuda muito. Cara, e principalmente que eu percebo quem é autônomo, assim, vamos por pessoas que prestam serviço, muito da minha área de marketing, a gente vai lá e o cara consegue fazer um case legal. Cara, esse case vai te sustentar aí 1, 2 anos. Não é pro resto da tua vida. Exatamente. Então, assim, aproveita do case que você tem 1, 2 anos para fazer novos cases, para tentar de novo. E é muito daquilo, né? Pô, entreguei um trabalho legal aqui hoje. Aí, a hora que eu saio desse trabalho, eu vi um cara e eu espero que ele entregue o melhor ainda. Sim. Para que eu consiga aprender também com isso, para eu ir buscando outros. Mas eu vejo que a gente é muito orgulhoso, né, cara? O ser humano, no geral, é muito orgulhoso. Então, assim, putz, entreguei um trabalho lá, eu não quero que ninguém que venha depois de mim entregue um trabalho melhor. Senão eu vou perder meu posto, né? Sim. E eu vejo isso muito nessa associação, claro, não na mesma proporção, com o futebol. Porque o cara tá lá, ele jogou num time grande, aí, sei lá, machucou. Aí ele tem que ir para um outro time. Só que o ego não abaixa para um outro time. Cara, o cara não entende. Putz, eu machuquei, agora eu preciso trabalhar de novo. Preciso me recuperar, preciso bater nisso aqui. E, cara, como que você vê essa mentalidade? Eu percebi essa mentalidade muito na marra, assim, velho. Eu percebi com pessoas em volta de mim que estavam sofrendo por isso também. Como que você percebe a mentalidade do menino que vai ser jogador e ele vai se deparar com todas essas situações de ego, de perder a vaga, de se machucar? Como que esses caras estão sendo preparados mentalmente e como essa preparação com você foi na época que te traz frutos até hoje aí? Hoje em dia, eu bato muito na tecla quando a gente fala de futebol que é óbvio que precisa muito do psicólogo, mas precisa muito de mentores. Hoje a questão da profissão de coaching está um pouco banalizada, portanto que aconteceu com vários casos que a gente não precisa nem enumerar aqui, mas de pessoas que realmente utilizam isso, né, de má fé, né, ao invés de ajudar, mais atrapalham. Mas tem muita gente boa no mercado, assim, que eu até
não intitulo mais como coach, mas sim como mentores. E nessa geração precisa muito, justamente para essa parte mental. Hoje, o trabalho técnico, tático e físico vai ser sempre importante, porque é um esporte, mas hoje o mental ele ganhou uma posição ali entre essas valências para que o atleta realmente consiga suportar, principalmente nesses momentos de dor. Cara, e subiu muito a régua do técnico, né? Tipo assim, Muito. tem muitos caras que conseguem. A gente faz a comparação com empresa, por exemplo. Hoje o cara vai lançar um celular novo. Rapidinho, as outras empresas têm acesso à mesma tecnologia. É impressionante. É muito rápido. E assim, cara, o futebol, o técnico subiu muito a régua. Exatamente. Então, é treinável. É algo que eu bato muito na tecla, que hoje, quando vai ter qualquer tipo de avaliação para qualquer menino, qualquer tomada de decisão dele, eles nem estão mais se importando, mas será que ele é um cara habilidoso, técnico? Não, eles vão mais nessa questão da tomada de decisão. Então, eu acredito que isso sim seja um fator que está cada dia mais dentro do futebol. E quem sair na frente, eu falo isso porque o Petralha, que é um dos grandes nomes do Atlético Paranaense, ele já está criando esse núcleo, pensando muito na parte mental. E na nossa, né, quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que o que me ajudou um pouco, mesmo sem eu saber, mesmo totalmente, eu não tinha noção do que era meta. Lucas, mas você criou esses objetivos? Não, é porque como atleta você cria, né? Uhum. Eu jogava futebol, poxa, esse ano eu tenho que fazer 20 gols, 30 para poder criar um contrato. Então isso já eram metas que eu já estava colocando na minha carreira. E quando você vem para o outro lado da vida, é a mesma coisa, né? Eu comecei a ter empresa, comecei a ter sócio e eu já tinha isso comigo, né? Do lado de competição, do lado de trabalhar em grupo. Eu nunca fui um grande líder, apesar de ter sido capitão dos meus times, principalmente no Japão, mas eu acho que lá muito mais pelo lado técnico do que de liderança em si. Como eu era uma referência técnica, os treinadores me colocaram como capitão em algumas equipes. Mas eu acho que esse lado de trabalhar em grupo me ajudou muito quando eu venho para as empresas onde eu tenho sócio, onde eu sei conduzir de uma maneira para a gente chegar nos objetivos, para a gente criar essa meta, para criar um planejamento. Então foi bem interessante eu conseguir aliar essa parte esportiva, trazendo para o lado de empreendedor. E quando eu estou falando do mental também, né, dos garotos principalmente hoje, eu acredito que quem sair na frente, e eu estou falando do Petralha, porque foi um cara que fiquei 2 horas lá falando sobre isso, ele já está pensando muito. E as empresas a mesma coisa. Eu acho que todo mundo que tem... Você vai querer ter mesmo que seja um calouro do seu lado ali, um estagiário do seu lado, que já tem esse potencial de ter um mental melhor para trazer... Hoje eu acho que essa nossa vaidade, né? A gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, essa vaidade da gente querer ser o dono da verdade está longe. Eu quero ter, quando você disse, né? No começo eu era assim, que você disse ali e eu perdi o gancho, que você falou, quando você faz um campeonato bom, você não quer que ninguém, né, faça melhor. Eu tinha isso como atleta e era ruim. Porque eu fiz lá, sei lá, fiz o primeiro gol da Arena da Baixada e aí, de repente, no ano seguinte, o Atlético foi campeão, né? E ofuscou todo esse meu lado. Você ficava com aquela vaidade, poxa, vão esquecer de mim, né? Hoje não, hoje eu quero que... Eu tô produzindo, eu ainda trabalho, eu ainda tô dentro das minhas empresas, mas eu quero que venha um garotinho e faça muito melhor que eu. E hoje eu já não tenho essa vaidade. Então, eu procuro cada vez mais dar oportunidade para quem tá vindo e tem essa mentalidade de vencedor, para poder me ajudar e me fortalecer ainda mais. Não tem mais essa vaidade que antes eu tinha muita, né? Como jogador, a gente tem muita vaidade, infelizmente. Cara, e aí você me jogou a bola para eu te fazer outra pergunta que vem com as duas mãos. Quando você deixa de ser jogador, eu imagino assim, claro, né? Você tem aquele timing depois que você aposenta, que ainda as pessoas te colocam no holofote, vão tirar foto com você na rua e tal. Mas eu imagino que com o tempo muda um pouco essa relação. Como que é perder isso, velho? Olha, boa pergunta. Tá saindo mesmo, né? Tudo que eu imaginava aqui. Pegou de surpresa. Mas é algo... A vaidade existe, né? Do atleta, assim. A gente gosta. O cara que fala, não, isso aí não faz falta. Lógico que faz. Principalmente nesse início. Porque
É aos poucos, né? Por exemplo, eu parei em 2013, apesar que em 2014 ainda fiquei vivendo no Japão, que eu trabalhei no clube, então ainda tinha esse lado do japonês nele, apesar de ele ser muito mais comportado, não ter esse calor humano como é o brasileiro. Mas é impressionante como vai passando os anos e cada vez vai diminuindo. Cada vez vai diminuindo. Em Curitiba, que talvez tenha sido no Brasil o clube, né, no Atlético Paranaense, que eu mais me destaquei, idêntico. Eu fui em 2015 para recolocar a placa lá de 16, né? Copa do Mundo 14, 16 eu fui recolocar a placa que eu fiz o primeiro gol da Arena da Baixada. Ainda era muita gente te reconhecendo, vai no restaurante. 17 menos, 18 menos, 20. Você vai lá em Curitiba, você passa de repente 2 dias sem ninguém lembrar quem é você. Fica aquele quê da vaidade, fala, poxa, passou. Mas eu consegui controlar isso, não é algo que me machuca. Mas que, principalmente no início, você vai sentindo que é algo que machucava, sim, machuca. Mas eu aprendi e entendi que é o natural, principalmente dentro do futebol. E o que eu vejo no Brasil, não posso falar nem de Botafogo e nem de Atlético, porque eu sou muito reconhecido assim, dentro do clube. Mas aqui no Brasil existe um pouco de esquecimento, né? Os próprios clubes acabam deixando de lado, né, essas pessoas que foram importantes, né? Eu não me coloco principalmente nem no Botafogo nem no Atlético, porque todos os momentos eu estou participando de ação, estou sempre dentro, né, das ações do clube, mas é uma crítica. Eu vejo grandes nomes, né, do futebol brasileiro que realmente caem no esquecimento. Consequentemente, quando não tem a divulgação do nome, quando não tem... como é que você vai fazer com que uma criancinha que tem 10 anos ali vai lembrar do Lucas que jogou em 99, 2000? Então, é natural que vá se apagando, mas é triste por tudo que esse atleta tenha feito dentro do clube. Cara, eu não sei pra quem foi que eu perguntei esses dias. Eu não sei nem se foi pro Thiago, mas eu perguntei pra alguém e falei assim, cara, você lembra do Doni? Tem gente que não vai lembrar. Cara, a galera não lembrava do Doni. Eu falei assim, como vocês não lembram do Doni, velho? Porque ele... Claro, eu sou de 97, eu sou um pouco mais velho, então vou fazer 27 anos esse ano. Eu acho que você quase ele não me viu jogar, né, cara? Você vê? Mas tem YouTube pra isso. Exatamente. Tem YouTube pra isso. Mas eu tô dizendo, é exatamente isso. Cara, mas aí eu falei assim, cara, como você não conhece o Doni? Porque eu lembrava de fato do Doni, eu pegava minha luva, eu nem era goleiro, mas eu ficava no quintal da minha tia querendo ser o Doni. Eu falei assim, gente, como vocês não sabem que é o Doni? E a galera não sabia que era o Doni. Júlio César. Eu falei assim, velho, quem que vocês conhecem de goleiro? Aí os caras, tipo, Ter Stegen. Sei lá, mas Neuer, isso é a informação que tá muito mais rápida, né? Hoje a internet, né? Você ainda, 97, você pegou já o início de tudo isso. Meus filhos assim também. Vamos perguntar de jogadores, não falar da Europa. Vamos falar do Brasil. Exatamente. Porque tem muita informação. Eu não... Se você me perguntasse na minha época, Lucas, qual o melhor jogador do Brasil? Eu era corintiano, mas eu adorava o Careca, que era um jogador que veio do Guarani, depois foi pro São Paulo. E porque eu não tinha, né... sei lá, na Itália devia estar o Van Basten na época, assim, mas porque depois, igual você falou, você pega, tem internet, você vai ver. Mas as nossas referências era pouca, né? Você tinha ali poucos canais de televisão, poucos jogos. A referência da minha idade mais que, assim, que eu era muito fã, assim, era Kaká. Kaká era o auge do Kaká no Milan. 10 anos. Era a época que eu comecei ali. 2007. Copa de 2006, completar o álbum. Show de bola. Foi a Kaká ali, ele tava... época. Tanto que nessa última Copa, cara, eu fucei a internet inteira que eu queria uma camisa do Brasil de 2006. Aquela com a golinha alta. Linda. Puta que pariu. Linda. E eu procurei na internet inteira, eu falei assim, não, eu quero aquela camisa. Não achei, não conseguiu. Enfim, não achei. Mas, cara, você já quis trabalhar com futebol? Eu fiz um curso de gestão de futebol da Universidade do Medina, Universidade do Futebol. Eu fiz esse curso também, sabia? Qual turma, hein? Será que fizemos Cara, junto? eu fiz faz tempo. Eu fiz 2016. O meu foi 17, foi a outra turma, então. Eu era novinho quando eu fiz ainda. Pô, que legal. Então, por quê? Eu parei de jogar futebol, fui convidado para ser auxiliar técnico do FC Tóquio, mas não aceitei e fiquei como embaixador. O embaixador, o meu cargo era fazer clínicas lá para as crianças, né? Que eles tinham muitas escolinhas, principalmente em Tóquio. Então, em 2014, eu fiquei mais no Japão que no Brasil. 4 viagens para lá. E no final de 2014, mais uma vez o convite para ser auxiliar em 2015. Mas eu e minha esposa, a gente tinha decidido a voltar para o Brasil. E aí, nesse período, eu falei, eu preciso realmente ver se eu não vou trabalhar com futebol. Eu já tinha minha sociedade nas empresas, sempre focado em manter esse meu padrão de vida. E só que a chama estava aqui, né?
Pô, futebol é minha paixão, eu amo, eu adoro falar que fui atleta profissional de futebol, adoro falar das minhas histórias. Tem gente que fala, pô, mas jogador. Não, eu gosto pra caramba. Com muito orgulho eu falo que fui um jogador de futebol. E então eu não poderia deixar aquela oportunidade de ver, fiz esse curso e saber qual área talvez eu poderia. Eu não queria trabalhar no campo, isso eu tinha certeza que eu não ia ser um bom treinador. Bom, a vida mostrou isso, né? Ser um bom empresário. Exatamente. E aí eu acabei fazendo curso, mas não me identifiquei também de fazer gestão, de ser gestão. Não me identifiquei. Eu acho que é uma área muito importante. Eu acho que talvez a área que esteja mais crescendo, né, no futebol brasileiro, assim. E tomara que todos os clubes tenham gestão, como está tendo no Flamengo. Óbvio, né? O Landim veio do mundo de empreendedorismo, Petrobras, sei lá. O Palmeiras com a Leila também, que, poxa, não tem... a gente não precisa nem... enumerar o quanto ela tá fazendo de bem pro Palmeiras. Cara, e tem gente que reclama da Leila. Mas assim, é porque estão acostumados com os clubes sem fins lucrativos. Então, assim, quando se tornar realmente quase todos empresas, o futebol brasileiro vai ser maravilhoso, porque o material humano tem. Então, assim, eu tinha, de repente, noção que eu poderia ser um bom gestor, mas acabei querendo, porque você tem que renunciar à família, né? Eu teria que de novo ficar longe de família. Eu trabalho no Atlético, é lá em Curitiba, a família vai junto, mas de repente em 6 meses você não está mais no Atlético, você está no Vasco. Então eu preferi não e ficar fora. É vida de jogador de novo, quase, vida de jogador. Mas eu acho que é uma área interessantíssima e que está cada vez mais crescendo. O meu sonho de moleque era trabalhar com marketing com futebol. Uau! Era o meu sonho, assim, né? Pude trabalhar próximo, né? Sim. Mas não cheguei a trabalhar em um clube, assim. Mas era um dos meus objetivos. Hoje não mais. Hoje eu falo, tipo, eu estudo mais futebol porque eu gosto, né? Na parte de marketing e tal, mas não tá indo assim. Mas, né, quem sabe, vai com o coração. Vai com o coração. Palpita. As pessoas me fazem esse tipo de pergunta, Lucas, mas você não tem? Eu falei, acho que tem 2 situações que pode te levar à primeira e talvez tomar, e Deus abençoe que não aconteça. Que é a necessidade, então é um campo onde eu tenho mais amigos, onde hoje vários amigos meus são treinadores, são gestores, então talvez pela necessidade financeira, eu digo, você ter que voltar, ou pela paixão mesmo. São as 2 formas que talvez, né, como você disse, poxa, preciso, meus filhos estão grandes, não tem mais ninguém para cuidar, é só levar a esposa, mas eu não sei se a idade vai permitir. Cara, você acha que tem espaço e é fácil para uma pessoa que não teve contato com futebol e quer trabalhar dentro de uma área de gestão de futebol? Não necessariamente uma área alta, mas, putz, eu quero entrar ali numa área, sei lá, RH, marketing. Existe espaço para a galera que está entrando no mercado? Ou sempre é por meio de indicação? Como que funciona o mercado, assim, para quem está entrando? É muito mais difícil, mas eu acho que seria o necessário. Na verdade, é muito difícil. É muito mais por indicação. Alguém que realmente tem essa competência, né? Vai trabalhar no RH, trabalhar numa parte, sei lá, até de informática do clube, alguma coisa desse sentido. Mas teria que ser com uma indicação. Mas na minha ideia, a mudança está aí. Chega dos boleirões, chega da questão só de quem jogou futebol, até treinadores hoje em dia. Eu não acredito que só porque o cara jogou futebol, ele vai ser um grande treinador de futebol. Sim. Não, um grande diretor. Não necessariamente. Eu acredito que quando o futebol literalmente se profissionalizar, vai ter muito mais espaço. Aí sim. E eu tô falando, não sei se vai demorar, porque o meu sonho é, por exemplo, um Palmeiras, um Corinthians virar realmente uma SAF. Porque eu acho que aí desencadeia para todos os outros, né? Flamengo, São Paulo, porque aí sim vai ter auditoria, não vai ter nenhuma dúvida do que possa estar acontecendo. Sim. Por mais que a gente fale da Leila, tem muita gente que coloca em dúvida por que ela está lá. Se o futebol é sem fins lucrativos, é só para propagar as empresas dela, colocam em dúvida de uma maneira totalmente imbecil e sem cabimento nenhum. Mas colocam em dúvida. Sim. A partir do momento que for realmente um clube, uma empresa, isso tudo vai por água abaixo, porque tem auditoria, tem tudo que vai colocar credibilidade acima de tudo. Então, o meu sonho é esse, que, imagina, hoje o Palmeiras já é bom pra caramba. Hoje talvez o Palmeiras seja a referência, não estou dizendo só no profissional. A gente não era para entrar tanto na questão do futebol, mas como empresa, a gente falando de gestão de empresa. De gestão, né? De gestão. O Palmeiras hoje é a melhor gestão de base do Brasil. Porque você, imagina, você tinha uma empresa de
de roupas, você disse. Aí você cria lá uma marca que é um embrião, e tá vendendo. O Palmeiras hoje ele cria atletas de 11, 12 anos. O Endrick é um caso que vendido por 400 milhões. O Estevão não vendeu porque não quis. Teve um pouco Luiz tempo Guilherme, agora, o Kevin. o Kevin vendido. Então, assim, é um trabalho de gestão desde lá de baixo. É como se estivesse fazendo a mesma camisa lá para vender. Então, é um trabalho impressionante. Porém, eu acredito que se fosse realmente um clube empresa, isso ainda seria muito potencializado, muito, né? Aí você coloca para ser um dos maiores do mundo, sem dúvida nenhuma. O Brasil ainda não se coloca nesse patamar, justamente por não ter essa credibilidade de investidores que vêm de fora. Você trabalha com isso, você sabe, nenhum clube no Brasil ainda tem IPO. Então, assim, a gente não consegue ainda atrair os grandes investidores pela falta de credibilidade. Isso é fato, porque assim, mas a Arábia compra lá, os árabes compram os clubes na Inglaterra. Poxa, até eu compraria se tivesse dinheiro. Com certeza. E teve uma jogada legal, assim, recente, né? Que a gente vê que o PSG, quando contratou o Messi, dá uma porcentagem das ações da empresa para trazer um jogador daquela relevância. Exatamente. E se de fato as empresas daqui, se os clubes fossem empresa e tivessem IPO, você conseguiria fazer essas negociações. Eu aprendi isso recentemente, inclusive, e ainda não estou conseguindo praticar isso nas minhas empresas, mas a melhor forma que tem não que vai acabar o CLT. Isso eu acho que é algo impossível, impensável em um país de 230 milhões de habitantes como o nosso. Mas o ideal é isso. O partnership, a gente ter a pessoa realmente ela participar ativamente dos ganhos da empresa, para ela realmente se sentir dona e cada vez mais ela ter essa importância e relevância dentro da empresa. Eu, recentemente, numa das minhas empresas, nós colocamos uma sócia a mais no nosso quadro e foi a melhor coisa que aconteceu. Parecia que a gente estava perdendo, né? Porque quando a gente fala em matemática, óbvio, você está dividindo ali, você está deixando de ganhar, mas pelo contrário, deu um salto que foi inimaginável, porque a gente colocou uma pessoa que estava já se doando pela empresa como dona. Você divide para ganhar mais. Para ganhar mais. Então, assim, eu acredito que, como você falou, imagina no futebol, Palmeiras, claro. Até você vai querer ser dono. Puta que não quero nem falar que time você torce, mas até você queria ser dono. Com certeza. Cara, Lucas, e falando nesse papo de gestão de futebol, além dessa questão das empresas, dos clubes virarem empresa, qual que você acha que é o maior erro de gestão dos clubes hoje? Boa pergunta. Enfim, o fato de já não ser empresa já é um grande erro, né? A maioria já tem você pega aí nos grandes clubes, né? Você vai ter Botafogo, Vasco, o Bahia, que é um grande clube do Nordeste. Então, assim, são pouquíssimos clubes que cederam, né, para virar uma empresa. Mas a gestão, eu acredito que a gestão administrativa é a pior que tem, né? Você pega de todos os clubes, né, a questão administrativa é a que mais deixa os clubes administrativa e financeira. Você pega um clube como o Corinthians, por exemplo, ter um rombo, né, de quase R$1 bilhão e ao mesmo tempo continuar ainda contratando, continuar fazendo dívida, né? Fazendo dívida e deixando assim, lá no Corinthians tem situações, né, hoje menos, mas administrativas que são surreais, assim. E de muito tempo, né? Que não paga a brincadeira, né, mas que não paga lá o pessoal que serve as mamitas, né? Não paga as tiazinhas. Então, essa questão administrativa e financeira dos clubes, eu estou falando do Corinthians porque é mais evidente, mas imagina os clubes menores que existem no Brasilzão. Sim. Então, assim, eu acho, mais uma vez batendo, estou sendo insistente, mas isso só poderia ser resolvido com a transformação total, né, de SAFs, clube empresa, sei lá, o Botafogo aqui, SA só tem um percentual só, mas eu já sei que melhorou demais. Sei que existe uma briga, eu não me envolvo porque eu sou um cara totalmente apolítico, sou ex-atleta, mas eu sei que no Botafogo melhorou muito, porque quando você vai lá dentro, né, e fala com as tiazinhas lá, alguma coisa desse tipo, a parte administrativa do clube, tá tudo redondinho, tá tudo legal. E isso começa já a influenciar nos resultados dentro de campo. Isso é inevitável que vai acontecer. Então, acredito. Vem dando resultado, né? Eu acredito que. Imagina se eu estou falando do clube como o Botafogo, que é um grande do interior, né? Agora, imagina as potências que existem no nosso país, assim, se tivesse essa realidade, né, voltada para. Mas, bom, se a gente fala do nosso país, que a gente tem um grande problema, a gente não tem, né, na própria política, a gente não tem essa questão, a gente já tinha que ter feito essa reforma
há muito tempo, imagina, dentro do futebol. É um problema meio que estrutural, né? Exato. Assim, do Exatamente. país no geral. Eu acho que é a conscientização e espero que as novas gerações venham mudando isso. Eu acredito que o saudosismo dessa questão de ser os generais que cuidam, né, da parte do futebol, todo mundo, eu acho que você deve ter visto do Vasco, que teve do Eurico Miranda. É bonito pra caramba, mas é bonito assim a história, mas é totalmente... Pra nossa realidade, a gente tinha que ter vergonha, assim, da maneira que é. O cara consegue bater lá o tapetão pra não ter o jogo, pra não sei o quê. São fatos que nos envergonham e queira ou não, idolatrado, né? Então, assim, a gente tem que aceitar, lógico, mudou muita coisa. Eu não sei, nunca vivi no Vasco pra saber se era bom ou ruim para as pessoas que viviam lá. Mas eu acho que tem que dar um basta, né? Tem que existir esse momento do nosso país, já que diz tanto o país do futebol, ter gestões que sejam exemplo, assim, que sejam gestões sem ter essa questão do clubismo, que eu era o dono, eu amei o Vasco, eu amei o Botafogo, eu amei o Palmeiras, o Corinthians. Eu acho que tá chegando esse momento, sim. Cara, e você falou isso, eu acho que o Brasil também, no geral, assim, a gente não tá acostumado a entender como gestão. Porque tem muito amor no clube, né? Tem muito esse fanatismo pela torcida. Esses dias, eu não sei se chegou a ver o dono lá do Botafogo, é o John Textor, que ele chama. Ele tava torcendo pra um outro time do Rio, se eu não me engano, não lembro qual time que era, que ele falou assim, aqui a gente não é Botafogo, aqui a gente é Brasil. Tipo, era um time jogando com outro time de fora. Cara, não sei se foi contra o Flamengo. Flamengo e Orlando. Foi? Acho que foi isso que ele tava do lado, mas eu não sabia que ele tinha falado isso. E tipo, era uma parada... Os caras mataram ele. Eu vi um post meio assim, cara, aqui a gente torce pro Brasil. E, cara, querendo ou não, o cara tá sendo um gestor, né? Tipo assim, eu faço gestão do time lá, mas ainda tô torcendo aqui pelo meu país. É difícil, né? Só que, obviamente, ninguém vê isso com bons olhos. Não. Então, é uma questão de olhar ainda. Essa parte ainda eu acho que vai ter um pouco demais, porque realmente o futebol, como é o nosso esporte, mexe muito com a paixão. Ele forçou a barra. Aí eu acho que é uma forçadinha de barra, né? Eu não acredito que isso seja uma solução também. Não consigo ver um presidente do Corinthians assistindo do lado da Leila no Mundial e torcendo pro Palmeiras ser campeão mundial. Como nas empresas, o cara não vai no concorrente, bate no peito e fala assim, tô torcendo aqui pra ele. Não. Burger King não vai no McDonald's, não. Exatamente. Não vai ter essa. Mas é interessante a situação. Não, tem que ter um grau de maturidade bem acima pra entender isso. E você vinha falando dessa gestão também, que teve uma fala do Tite, esses tempos que eu vi uma entrevista dele. E aí eu acho legal até te perguntar sobre isso, que ele falava assim, cara, contrate jogadores muito bons, mas não contrate jogadores que estão ainda evoluindo e tudo mais. Porque em vez de você contratar esses, valorize a tua base. Então ele falava ou 8 ou 80. Fantástico. Você contrate jogadores muito bons e valorize a tua base. Fantástico. Você acha que os clubes têm essa mentalidade hoje, cara? Deveria ter. Mas não necessariamente eles fazem, mas deveria. Eu concordo 100%. Você veio falando, você estava citando o exemplo do Corinthians. O Corinthians vem contratando jogadores e não tá nem lá nem cá. A maioria deles está ali no meio termo, né? Não, eu concordo com nem tinha visto que ele tinha falado isso. Mas é óbvio que falar no Flamengo é mais fácil, que o Flamengo tem um potencial e tem de grana, contratar. Né? Poxa, Dela Cruz agora veio, tem Arrascaeta, tem Gabigol no banco. Esses dias eu vi esse jogo que você tá falando. Entrou Davi Luiz Araújo, Gabigol, enfim, era um time reserva que seria o titular do Corinthians. Então, assim, dependendo do clube, eu acho que seria o ideal, mas o Corinthians está fazendo o que é possível, acredito, principalmente pela parte financeira, sim. Mas o ideal, sem dúvida nenhuma, valorizar a base, contratar o melhor jogador possível, até para que essa base não seja colocada na cova dos leões, assim, né? Cara, e qual que é a dificuldade de fazer a gestão de uma base de um clube? É ter grana mesmo? Ter grana. Eu tive a felicidade de falar, né, com dois gestores, o Biasotto do São Paulo, que talvez seja uma das melhores bases também, e o Leonardo Coelho, que é do Atlético Paranaense. E nós entramos nesse assunto, assim, né? Um projeto que tem aqui em Ribeirão, muito, muito interessante. E a pergunta que eu fiz foi praticamente essa: o que fazer para realmente ser? E eles falaram: o dinheiro, mas não só o dinheiro lógico, para a estrutura, mas contratar os melhores, sabe, material humano. O melhor treinador, o melhor coordenador, o melhor diretor, a melhor assistente social. Isso, grana. Então, é um valor que é muito significante. Por isso que São Paulo
vende bastante, por isso que o Palmeiras agora vende bastante, porque tem os melhores. O Palmeiras com aquele gestor, o João Paulo, é impressionante o que o cara faz. E ele contrata os melhores treinadores, ele contrata os melhores captadores. Então, isso tudo é dinheiro. Então, para que uma estrutura de base seja realmente referência, tem que ter muita grana, muita grana. Cara, e vindo agora para de fato mais futebol e menos gestão. Esses caras de captação de jovens talentos, o que eles têm que ter? Feeling, cara, assim? Ou vem muito... Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu já vejo que o futebol tá num nível de usar inteligência artificial, Sim. de usar dados, de usar... Eles conseguem entender o jogo e cresceu muito o número de empresas de scouting, né? Sim, nossa. Cara, e tem muita empresa. O que eu vejo de moleque fazendo conteúdo de scouting no Instagram não tá escrito. É inacreditável mesmo. E o que é legal é que eles deixam, de fato, essa análise de dados próxima pro torcedor. Você Sim. fala assim, cara, não tinha pensado, achava que o cara era um perna de pau. É. E você não tinha. E, cara, o cara que capta esses jovens talentos, qual que é o mix que ele precisa ter ali para captar um cara bom? Eu acho que o feeling, né, o olho é importante, mas a maioria dos clubes tem um perfil. O perfil para cada clube. Isso que eu escuto, essa palavra que eu mais escuto. Por exemplo, o Red Bull, eu sei que eles gostam de perfil alto, veloz, sabe, perna longa, assim. Aí eles fazem, até já, quando eles vão para contratar o garoto, o exame de mão para saber qual a altura que vai chegar, pai e mãe. Então, assim, é perfil. Se você analisar hoje a maioria dos jogadores que estão entrando no Red Bull, você vai falar, cara, o Lucas... Realmente, os caras grandes, parece fortes, que é tudo igual. Tudo igual, parece. Você pode olhar. Você vai olhar assim, pô, os caras grandes, fortes, isso desde categoria de base. Então, é o perfil que eles procuram para manter o estilo de jogo. Eu acredito que nos outros clubes é a mesma coisa, assim, né? Que tenham já um estilo de atleta. Óbvio que sempre tem as exceções, porque se pega um Neymar, que era franzininho, mas era craque de bola, é óbvio que qualquer clube no Brasil vai querer. Mas eu acredito que eles sim busquem aí sempre um perfil que, como você disse, né? Como tem essa análise, poxa, tem tanta pessoa trabalhando junto num clube, eles vão ter sempre a referência para saber qual é o jogo. Aqui nesse projeto que eu falei de Ribeirão, na I9, eles já tinham lá um software já fazendo uma pontuação do atleta, a cabeceio, as valências do atleta para numa possível avaliação, eles integrarem ou não um menino. Interessantíssimo. Era tipo um FIFA de moleque. Fantástico. Era tipo exatamente E aí, para zagueiro, a principal... eu não me lembro, tô falando, posso falar uma besteira, mas a altura, né? Vale 10 pontos. Então, aí o menino vai fazendo até chegar no número que eles tinham para fazer para validar a contratação, né? Nessa avaliação que o menino fazia. Então, eu acredito, se aqui, né, que é um projeto ainda, né, iniciando... Já chegou tem, aqui, né? Imagina nesses clubes maiores, assim, eles devem ter muita coisa nova. Cara, aí, né? E eu vejo isso muito... A gente vê, vindo para o mundo empresarial, que a contratação das pessoas também está muito por perfil. Porque hoje se fala muito de cultura, né? Cultura de empresa, tem que estar... Até quando você fala de matérias, por exemplo, sucessão familiar de empresa, qual que é a maior treta de sucessão familiar? Cultura. Sim. É uma cultura muito diferente. Sim. Não é que um é incapaz ou que o outro é mais capaz, né? É esse choque aí. E aí um exemplo vindo do futebol, que eu lembro, que da minha época ficou muito claro também, era o Alexandre Pato, né? Sim. O Pato saiu do Inter, aí ele vai pro Milan, que de fato é uma outra cultura, é um outro perfil. Os caras, sei lá, que se meteram bomba no cara, que ele ficou gigantesco. Não sei, ficou muito forte. E, cara, no futebol acontece muito isso, tipo, o cara vai pra outro clube e ele tem que se adaptar àquela cultura. Tem que. E como eu te falei, e foi onde que eu não consegui. Falando bem de mim, assim, você pega o Ronaldo Fenômeno, não sei se também fizeram isso. Óbvio que esse é um fora da curva, esse talvez tá no lado ali de Pelé, Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, mas é impressionante como ele se adapta a outra cultura rapidamente. É impressionante como ele tá forte rapidamente, assim, né? Ele já era um cara que tinha velocidade, que tinha técnica, enfim, ele tem tudo que o jogador precisa ter, mas é impressionante como ele se adapta num país, né, na Holanda, que é frio, os gramados... É outra língua, é muita coisa que te atrapalha. Então, assim, eu falo por mim que um dos principais pontos foram esse. A diferença de cultura, né, para mim, assim, foi um marco para eu não conseguir rapidamente me adaptar e rapidamente ter sucesso. E aí vem a parte de desistência. Tem uns que têm a resiliência, a gente falou muito antes aqui, né, do Diego, principalmente.
E o atleta que não tem isso, eu acho que até nas empresas, né, qualquer funcionário que não tem essa resiliência para se adaptar a um outro ambiente, para estar nessa troca, você conseguir entrar o mais rapidamente, aprender o mais rapidamente o que as pessoas estão te passando, você vai cair, você vai ficar para trás. Então, no futebol é bem duro, porque um atleta como eu, não que eu tenha sido eu tenho ciência que a minha carreira foi muito boa, que eu tive realmente tudo que qualquer atleta sonha. Joguei na Europa, joguei na seleção brasileira, joguei em grandes clubes, mas eu tenho ciência que eu não era a última Coca-Cola. Então, a partir do momento que você deixa de fazer algo, vem outro para fazer melhor. Claro. E te ultrapassar. Então, assim, no meio nosso também de empreendedorismo, é a mesma coisa. A partir do momento que você deixar de fazer por um ou outro motivo, vai vir outro e vai fazer e você vai ficar para trás. Cara, Lucas, e voltando para esse papo de adaptação, o que era difícil, velho? Era comida? Era a língua? Não tive problema com comida, não tive problema. A língua sempre, né? Porque eu falava um pouco inglês. Pô, você foi pra França, depois foi pro Japão. O Japão foi tranquilo. O Japão, poxa, já tinha sofrido pra caramba na França. Mas o que mais me pegou foi o estilo de jogo. E eu não queria me adaptar a esse novo estilo. Eu vinha com uma moral do caramba, foi o que eu te falei, no Atlético, fazendo gol pra caramba, vindo da seleção, estando na Olimpíada, e vim para um sistema totalmente diferente do que eu jogava. E eu achar que os 30 jogadores que estavam ali tinham que mudar por mim e não eu mudar por eles. Puta, então essa foi a minha pior dificuldade, assim. A língua, óbvio, né, que você chega, você não sabe falar, mas o linguajar do futebol te traz rapidamente, você tá falando ali com o cara, você já tá aprendendo o que é esquerdo, o que é direito, o que é pra frente. Então, o cara que quer, aprende rápido. E o meu pior momento foi de não entender o sistema de jogo, não aceitar que eu teria que mudar para me adaptar. E essa foi a minha pior dificuldade, assim. Cara, e vem muito junto com esse papo de cultura, né? Você entra num ambiente totalmente novo e é você contra 10, né? É mais fácil você se adaptar. Mais fácil. E aí é o que você me falou do Japão. É um país que aí a cultura é totalmente diferente da nossa. É o contrário, mas um giro de 360 mesmo. E lá me adaptei melhor porque eu já tinha sofrido, já tinha entendido que não adiantaria. E o futebol assim, de japonês melhorando, porque o nível técnico era mais baixo. Então, melhorando. E aonde que eu mais tive essa resiliência de parar, refletir e falar, não, eu preciso aprender também. Eu preciso ser japonês. E aí é onde que eu começo a falar a língua, começo a me adaptar mais. Os caras são muita correria. Não, vamos ser correria também, não tenha... E no momento que eu puder introduzir para eles, olha, mas dá pra gente fazer isso aqui também, foi onde que aí eu ganhei a confiança deles. Então, lógico, eu tava mais velho, já tava casado, já tava para ter filho, tinha outra maturidade, mas o entendimento, assim, de você aceitar situações adversas foi no Japão que me ajudou muito também. E é o lance da gente respeitar que eles têm uma cultura, né? Porque eu acho que também você ir com a cabeça fechada aqui, putz, julgando a cultura da pessoa, que é muito diferente, é difícil, né? O julgamento mas é nosso, né? Isso a gente já quer julgar antes de conhecer, antes de saber. Mas eu fui com a cabeça totalmente aberta pro Japão e por isso que deu tudo certo lá. Foi totalmente diferente do que eu tive na França. E se você parar e pensar, era muito mais fácil eu ter me adaptado na França, né? A cultura é muito mais parecida, um país muito mais similar que o nosso. E pelo contrário, tive que ir para onde era tudo diferente para tudo dar certo. Cara, e hoje se você tivesse que dar uma dica para quem vai para um ambiente novo, pro teu filho se ele for mudar de clube, o que você falaria para ele assim, cara, olha para isso com carinho para você se adaptar melhor naquele lugar? Tem que ter essa simplicidade, principalmente essa simplicidade de aceitar o novo, né? De aceitar o que você não conhece. Por mais que a gente fale que a gente gosta de desafiar, né? A zona de conforto sempre é boa, né? Sempre bom você estar tranquilo. Eu falo que quando eu podia ir pro melhor hotel que eu tinha, mas quando eu voltava para minha casa, era gostoso estar ali na casa da minha mãe. Então, assim, saber a lidar com essas diferenças, sendo muito simples, sendo muito humilde, escutando muito. Eu acredito que principalmente dentro do futebol, quando eu falo, né? É mais escutar do que falar, então você não querer ser sempre o dono da verdade, dentro do futebol, mas dentro também do empreendedorismo,
no futebol treinar muito, no empreendedorismo estudar muito. Tudo que você vai, tudo que é o novo, você querer realmente aprender ali com propriedade do que você está fazendo. No futebol é treinar mais. E o principal é não desistir, porque é muito mais dificuldade do que flores, né, que você tem. Então, qualquer momento que você vai mudar de alguma coisa, você vai ter muito mais não do que sim. Você vai ter muito mais tropeço. Então, se você desistir... E eu, infelizmente, desisti, principalmente na França. Em negócio também cheguei a desistir, inclusive um recente. Então, é o que eu falo, é não desistir, é continuar trabalhando, é continuar estudando, é continuar aprendendo com o próximo, que as coisas tendem a dar certo. Cara, sabe que eu vejo uma grande vantagem das redes sociais nesse processo de cultura? É que você conhece mais antes de você chegar. Exato. Então, eu acho que ajuda nesse ponto. Ajuda muito, tipo assim, ajuda muito. Eu vejo eu já consigo ver mais ou menos como são os bastidores do clube, Sim. como que a galera conversa, o que Sim. o clube acredita. Mas eu vejo que também as redes sociais às vezes atrapalham a vida de quem é jogador de futebol, né, cara? Tem o lado positivo e o lado negativo. Que eu pelo menos acho que a gente ainda, principalmente as gerações mais novas, eu acho que a minha geração também, a gente não entendeu ainda o equilíbrio de usar isso aí. Sabe? Porque às vezes passa muito da conta, a gente se compara demais. Porque ficou muito fácil ter acesso a quem tá lá em cima. Exato. E, velho, a hora que você vê a régua lá em cima, você fala, cara, se eu não for daquilo, eu não aceito nada menos. Exatamente. E isso é do futebol. E a minha esposa fala, e eu comento muito com meus filhos. Procure, né, quando a gente está falando de metas, e a gente faz lá em dezembro, a gente está lá, né, nas nossas metas, todos eles. E procure metas que sejam atingíveis. Eu, por exemplo, queria jogar no Botafogo. O meu sonho era jogar no Botafogo de Ribeirão. Que já era, para mim, poxa, uma pegada conseguir chegar no profissional do Botafogo. Hoje é o que você diz. De repente, meu filho estava sonhando com o Real Madrid. Eu que pus na cabeça dele, cara, sonha. E ele, com 17 anos, conseguiu jogar no Botafogo. Ele fez o primeiro jogo como profissional com 17 anos no Botafogo. Você falou o que eu vejo e percebo em todos. As metas estão muito longe. Porque como a gente está enxergando o cara lá, é o que você disse. Menos do que aquilo eu não quero. E talvez aquilo não é para nós. E eu vejo muito que essa confusão entre meta e sonho. Exato. Sonhar, você pode sonhar à vontade. Exatamente. Sonha lá, porque é bom sonhar, é bom ter fé, acreditar que você vai chegar lá uma hora. Mas a meta, cara, o que motiva a gente sonhar é alcançar um pouquinho todos os dias. Exatamente. Né? Mas eu vejo assim, pelo menos eu me peguei muito nessa fase já de ver a rede social e falar assim, cara, preciso chegar lá, velho. Lá é o topo do negócio. Preciso saber como que é ter essa vida. Mas a gente também sabe, como jogador de futebol, quando chega lá, quem fica muito famoso na rede social também paga um preço. Paga muito. E você paga um preço de ser escravo do teu celular. Cara, você vive tua vida ali pros outros. Você posta todos os dias pros outros. Então, assim, cara, eu vejo também que tem o lado negativo, mas tem um lado positivo, que é esse da cultura, da adaptação, de conhecer melhor as coisas, de ter intimidade com os clubes, de conhecer outros jogadores que podem estar passando pelo mesmo momento de você. E muito disso que você falou assim, cara, Botafogo pra mim já era... Cara, eu tenho muito na cabeça, a gente falava isso muito lá no grande time, na empresa do Diego, que assim, cara, o cara tá jogando, sei lá, no Ituano, ele ganhou na vida já. Cara, é 1% dos jogadores que chegam pra jogar no Ituano. Sim. Cara, e sei lá, a gente tá falando de um time, um Botafogo, um comercial que seja, um cara que consegue ter uma carreira profissional no futebol. Venceu na vida. O funil é muito apertado. É muito, porque quando vai chegando ali, né, principalmente a transição de categoria de base, você vai lembrar no curso de gestão que a gente fez lá, você lembra bem, escolinha, né, que vai vindo, escolinha, categoria de base, aí sub-15, sub-17, sub-20, e na época, hoje deve ter aumentado, mas o número era de 1, alguma coisa, não dava 2. Então, é o número que assusta. E quando eu vou falar pro pai, né, assim, não é que eu quero que ele tire o sonho do filho, que eu quero que ele tire essa meta, mas toda vez que eu tô falando, ou em palestra, ou num bate-papo normal, é que alimente o sonho, mas não exija demais do seu filho. Não adianta, cara, porque assim, tem coisas que eu vejo, principalmente dentro do futebol, que eu fico assustado, porque se o Diego, né, que é para mim minha referência hoje, principalmente quando a gente fala de futebol, porque ele viveu isso, poxa, até muito melhor do que eu.
sabe o quanto é difícil chegar, sabe o quanto é complicado. Imagina essas pessoas que não sabem, estão ali massacrando, batendo e querendo chegar nesse topo. Não, cara, chegar no Botafogo vai ser lindo, no comercial vai ser maravilhoso. E é isso que às vezes eu bato ali, eu vejo muitas pessoas querendo já alimentar o sonho de vai ser minha aposentadoria, isso aqui eu vou jogar lá no Barcelona. Eu queria ter jogado no Barcelona e não cheguei. Falo para meus filhos, queria ter jogado num clube muito maior. Eu acho que naquele momento eu poderia. E não cheguei. O único que perdeu com isso foi o Barcelona. Obrigado. E assim a gente vai chegando pro final. Lucas, cara, muito obrigado. Isso, eu que agradeço. Cara, gostou do papo? Muito bom, muito bom. Então mesmo. Vamos marcar mais vezes. Vamos trazer mais jogador aqui, nós dois apresenta e coloca o cara na fogueira. Já tá aceito o convite. Vamos fazer isso. Cara, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, um recado pra galera aí, se você acha que tem alguma coisa que tá tocando no teu coração pra você contar pra galera. E como que eles podem procurar seus negócios também, deixa um recado final. Legal. Bom, a questão, nós falamos aí de rede social, eu sou o mais chucro possível, porque eu não trabalho tanto com a minha imagem nessa questão. Falei para você, não fui um cara que fui movido a redes sociais, mas eu tenho o meu Instagram junto com a minha esposa até, é uma coisa que a gente... E você falou aqui, a gente posta pros outros, né? Não adianta. Apesar que eu não trabalho na questão profissional com ele, é um lado muito mais pessoal, mas é Lucas Lúcia Severino. E ali vai ter algumas coisas de futebol, mas muito mais familiar do que de futebol. E enfim, eu falei aqui, eu acredito que o seu público, como você disse, de empreendedor, mas sempre vai ter algum pai, algum menino ali. E eu sempre deixei, e eu deixo, né, as minhas... o que fez eu chegar a ser um atleta profissional, o que fez eu ainda manter ser um empreendedor. E essas 3 situações que me levaram foi escutar muitas pessoas mais velhas, escutar muito, aprender muito, ler muito. A segunda que eu falei que é muito importante para mim foi treinar muito. Então, eu treinei muito. Eu não era um craque, eu não nasci pronto. E dentro das minhas empresas, as mesmas coisas, eu sempre estou melhorando, sempre estou tentando aprender, tentando com outras pessoas, como você falou, pegando referências para fazer melhor, para me fazer melhor. E o principal que eu sempre falo e deixo esse recado é não desistir dos sonhos. Já falei aqui, né, já falei essa frase algumas vezes, a gente tem muito mais não do que sim nessa vida. Então, não desistir dos sonhos ali. O próprio Lucas falou, né, que o sonho você é livre, você tem que ir e criar essas metas para ter sucesso. Cara, muito obrigado. Melhor que isso, só se a gente fazer outro. Vamos lá. Vamos. Convite aceito. Então já vamos armar para trazer alguém aqui pra gente colocar na parede também. Galera, esse foi mais um episódio. Por favor, se inscrevam aqui, é bem fácil, é só clicar no botão, deixa o like, porque isso é muito importante pro meu trabalho. E se vocês quiserem um outro tema, um outro tópico para trazer o Lucas aqui pra gente conversar, comenta aqui nesse episódio, porque eu quero saber também, né? A voz do povo é a voz de Deus. Exatamente. E a gente se vê no próximo Mind Talks. Valeu!